sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos ato de bravura. Linda reflexão de Aristóteles. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, visão. Com todo o conteúdo, vocês irão encontrar no livro didático a partir da página 150. Habilidade de número 8. Explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio e com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos da visão. Olho humano. O olho humano é capaz de captar uma imagem em milésimos de segundo, embora pequeno, é um órgão bastante complexo formado por diversas estruturas. Então, nós temos aí vários olhos, né? A visão humana. Estrutura do olho humano. Como é composto, professora, o olho humano? O olho humano é composto por sobrancelha, cílios, pálpebra superior, pálpebra inferior, pupila, íris, esclera, córnea, camada incolor e transparente, que fica à frente da pupila e da íris. Aí nós temos a imagem de um olho humano. Proteção dos olhos. Partes que auxiliam na proteção do olho. Pálpebras, serve de proteção. Músculos oculares. Tem a função de espalhar líquidos, movimentação dos olhos, que são quem, professora? As lágrimas. Cílios, impede a entrada de poeira e excesso de luz nos olhos. Sobrancelhas, impede que o suor da testa escorra sobre o olho. Glândulas lagrimais produzem lágrimas. Partes internas do olho. Esclera é o branco do olho. Coroide é uma membrana intermediária que possui vasos sanguíneos para abastecer as células oculares. Pupila é o orifício por onde entra a luz. Íris é a parte colorida dos nossos olhos. Córnea é uma lente com curvatura. Humor vítreo, fluido mais viscoso, que situa entre o cristalino e a retina. Humor aquoso, fluido mais aquoso que atua entre o cristalino e a córnea. Retina envolve 3/4 do globo ocular. Sua função consiste em captar a imagem, interpretá-la, transformá-la em sinais elétricos. Partes internas do olho. Cristalino. Sua principal função é focalizar a imagem estabelecida do meio externo. Nervo óptico. É o nervo que leva os sinais elétricos para o cérebro. Mácula. Responsável por uma melhor visualização dos detalhes. Retina. Na retina, temos 2 tipos de células receptoras de estímulos luminosos, os cones e os bastonetes. Os cones têm a função de identificar a variedade das cores, se conectam, mas no centro da retina. Os bastonetes identificam as cores em preto e branco. Localizam-se mais na superfície
da retina, sendo útil em locais de baixa luminosidade, por serem mais sensíveis à luz. Como enxergamos? O processo começa com a luz chegando aos olhos, trazendo informações que existem ao redor. Os olhos transformam a energia luminosa em estímulos elétricos, levando-os ao cérebro. Por fim, o cérebro interpreta esses estímulos, formando a imagem. Observe o caminho: luz, córnea, pupila, humores, cristalino, retina e cérebro. Saúde visual. Sintomas que indicam problemas na visão. Dificuldade de leitura. Observar a distância que se está lendo um livro e se está perto ou longe demais. Se as letras estiverem embarulhadas. Piscante. Observar a quantidade de vezes que seu olho pisca ao tocar um objeto. Tessó frequente, uma inflamação na pálpebra, deixando a região avermelhada e inchada. Sensibilidade exagerada. Em ambientes claros, a pessoa não consegue abrir o olho e em seguida começa a lagrimejar. Dores de cabeça. Durante uma leitura, após assistir à TV. Tontura durante a leitura. Se esses sintomas persistirem, o melhor é consultar um oftalmologista. O que seria oftalmologista, professora? O médico dos olhos. Se vocês observarem, meus amores, que tem algum desses problemas ao lerem, ao assistir, lagrimeja os olhos, então procura sim um oftalmologista para consulta. Se o médico observar que tem algum problema, provavelmente eles avisarão e vocês terão um diagnóstico preciso. Saúde visual ainda. Pessoal, nós vamos falar agora dos problemas os quais acarreta o olho humano. Miopia, dificuldade de enxergar de longe. Então, se alguém tem dificuldade de enxergar de longe, qual é o nome, professora? Miopia. Hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. Então, hipermetropia é dificuldade de enxergar de perto. Astigmatismo, a imagem fica desfocada, meio embaçada devido a uma alteração na córnea. Pessoal, nós vamos falar agora sobre conjuntivite. O que seria conjuntivite? É uma inflamação da conjuntiva, membrana transparente e fina que reveste a parte da frente do globo ocular, o branco dos olhos e o interior das pálpebras, em geral, ataca os dois olhos. Pode durar por uma semana a 15 dias e não costuma deixar sequelas. Quais são os sintomas, professora, da conjuntivite? Coceira, olhos avermelhados, visão embaçada e sensível à claridade, inchaço e pálpebras. E não inchaço onde? Nas pálpebras. E ainda pode ocorrer também dor de cabeça, mal-estar geral e inflamação nos glândulos. Causa da conjuntivite, contaminação dos olhos com bactérias ou vírus. Então, a conjuntivite, existem dois tipos, a bacteriana e a viral. Os dois tipos de infecção são contagiosos. As virais são que mais frequentemente causam epidemias. Irritação química é outra causa de conjuntivite. Os causadores podem ser sabonete, spray, maquiagem, cloro, produtos de limpeza e etc. Alguns indivíduos apresentam conjuntivite alérgica, nasal, devido à alergia dos pólens. Transmissão da conjuntivite.
A conjuntivite pode ser transmitida através de contato direto com secreção oculares de uma pessoa infectada, transmitido principalmente pelas mãos, por toalhas, cosméticos ou indiretamente por meio de instrumentos superficiais ou soluções contaminadas. É muito comum a contaminação dentro do meio familiar, isto é, o contato direto e indireto de um indivíduo infectado com o outro da mesma família. Pessoal, nós vamos falar agora sobre o glaucoma. O glaucoma é decorrente de acúmulo do humor aquoso, resultante do aumento da pressão dentro dos olhos. O nervo óptico é a parte do olho que carrega as informações visuais até o cérebro. É formado por mais de 1 milhão de células nervosas. Quando se eleva a pressão do olho, as células nervosas tornam-se comprimidas, o que as danifica e, eventualmente, causa sua morte. A morte desta célula resulta em perca visual permanente. O diagnóstico e tratamento precoce do glaucoma pode prevenir essa situação. Catarata ocorre mais frequentemente em pessoas com mais de 50 anos. A catarata prejudica a visão porque o cristalino perde parte da sua transparência. O tratamento geralmente é cirúrgico. O que seria cirúrgico, professora, que precisa de cirurgia? Cuidados com os olhos. Como vimos, os olhos têm estruturas próprias de proteção, mas, mesmo assim, devemos ter cuidados especiais com os olhos, consultando sempre o médico. Não usar óculos sem receita médica, não usar colírio sem recomendação médica. Em caso de cisco, lavar o olho com cuidado sem esfregá-lo. Procurar ler e escrever em lugar adequadamente iluminado. Ao assistir TV e ao ler ou escrever, manter a distância adequada da televisão, manter no mínimo 1,5 metro de distância da tela. O livro ou o caderno deve estar a uma distância de 30 centímetros dos olhos. Para casa, observem o item Meus Amores e apliquem os conhecimentos do livro didático, localizado na página 163, exercício de fixação que vai da 6ª até a 10ª questão, referente ao assunto proposto.